os textos do senhor Vladimir Távora Fontoura Cruz, o operoso presidente da Academia Cearense de Medicina, minha saudação, e em seu nome eu vou saudar também todos os 20 membros da mesa e a dona Suzana Ribeiro, que está aqui também na mesa, não pôde subir. Minhas senhoras e meus senhores, meus parentes, amigos, pessoas tão queridas que eu estou vendo aqui, meus colegas agora, confrades e confreiras. Altiora semper quetens, ter sempre pensamentos elevados. Faço do lema da Academia Cearense de Medicina a epígrafe da minha fala desta noite, inesquecível para os meus sentimentos. O meu coração está pleno da mais sincera gratidão nesta hora. E a gratidão é o mais puro dos deveres humanos, como bem conceituou o argucioso tribuno e filósofo romano Marco Túlio Cícero. Generosos colegas, e agora confrades, e alçaram a condição de membro titular da Academia Cearense de Medicina a casa do Dr. Antônio Alfredo da Justa. Ele que é o genius loci, o nome tutelar dessa veneranda agremiação de ciência e cultura, às vésperas de completar seus 38 anos de fundação no próximo dia 12 de maio. Sempre operosa e destacada dentre as suas congêneres, atua precipuamente dinamizando a consecução de suas finalidades, conforme estabelece o artigo 2º de seu Estatuto e Regimento Geral. Afortunadamente, ocuparei a cadeira número 3, patroneada pelo imenso Dr. Guilherme Studart, o Barão de Studart, e que teve como ocupante primeiro e único o sócio titular fundador, o professor José Edísio da Silva Tavares, de saudosa memória, e que nos deixou em 16 de outubro do ano passado, na longevidade invejável de seus 95 anos completos. Minhas senhoras e meus senhores, preceitua o mesmo Estatuto e Regimento Geral da Academia Cearense de Medicina que o recipiendário faça o elogio ou panegírico do ocupante anterior da sua cadeira. Data venha, não farei de forma exaustiva. Explicação. Sendo o professor Dr. Edísio Tavares um dos sócios titulares fundadores desse sodalício, o seu passamento o guindou à honrosa categoria de patrono de uma nova cadeira criada, qual seja a de número 67, que terá como primeiro membro titular a ilustre confreira doutora Márcia Alcântara Holanda. Ela discorrerá com muito mais proficiência sobre a trajetória de vida reconhecidamente exemplar de seu tutor institucional. Não me furtarei de dizer, no entanto, as duas lembranças mais vivas que dele guardo: sua dedicação, assiduidade e zelo na direção do Departamento de Clínica Médica do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará, na década de 70, e passados muitos anos, quando o reencontrei, absorto e compenetrado, fazendo a revisão de um dos números copiosos dos Anais da Academia Cearense de Letras, na expressão gráfica e editora na Rua João Cordeiro. Não me interrompi, observando-o à distância. Sua exemplar e resoluta dedicação à academia merece os maiores encômios. A presidiu no período de 2002 a 2004, tendo ocupado várias outras funções diretivas em diversos biênios. Penso que o professor Dr. José Edísio da Silva Tavares daria sua anuência ao conhecido aforismo do filósofo pragmático estadunidense William James: o melhor que podemos fazer da vida é consumi-la em alguma coisa mais duradoura que ela mesma. Um segundo imperativo estatutário, prezados senhores e senhoras, estabelece que o novelo acadêmico deverá, da mesma forma, abordar a vida e a obra do patrono, do seu patrono. A cadeira número 3 da Academia Cearense de Medicina é tutelada pelo grande Dr. Guilherme Studart, o insuperável Barão Studart. O nome de Studart não poderá ser olvidado em qualquer panteão dos maiores cearenses de todos os tempos. Faleceu na sua fortaleza em 25 de setembro de 1938, aos 82 anos.
Nessa ocasião, aos 30º de Ataíde, da Academia Brasileira de Letras, a Casa do Machado de Assis, assim o descreveu. Desaparece com o Barão de Stuttgart uma tradição das letras cearenses. Pesquisava sem vaidade, trabalhava sem ideia de recompensa, escrevia sem as fátuas esperanças da glória literária. Era o tipo do humanista, conhecedor profundo de latinos e gregos, versado nas línguas neolatinas e no inglês, que tudo sabia sem pretensão ou soberba. Foi uma glória do Brasil, que talvez receba, depois de morto, as homenagens de apreço que a ignorância e o esquecimento não lhe tributaram em vida. Senhoras e senhores, o perfil de escola do Barão de Stuttgart apresenta 3 aspectos da maior relevância: o profissional da medicina, o católico e líder vicentino e o historiador, impregnados todos pelo seu espírito filantrópico e solidário. Com grande acuidade o descreveu o poeta e pedagogo cearense Aristóteles Bezerra no lutuoso soneto A Memória do Barão de Stuttgart, grande batalhador de causas nobres e do bem resoluto paladino, historiador, talento peregrino, este nosso Ceará, tu no descobres. Sublimando a missão de Vicentino, muito fizeste em vida pelos pobres. Morreste, oiço o planger de muitos dobres, e morrer é de todos o destino. Barão de Stuttgart, vulto inconfundível, tu foste um bom, discípulo perfeito de Vicente de Paulo, o grande santo. A memória terás imperecível, da gratidão será eterno o preito dos teus pobres, a quem tanto amaste. Nasceu o Dr. Guilherme Stuttgart em Fortaleza, no dia 5 de janeiro de 1856, no número 73 da Rua da Palma, atual Major Facundo, filho primogênito do inglês John William Stuttgart e da cearense Leonísia de Castro Barbosa Stuttgart. Historiador e vice-cônsul do Reino Unido do Ceará, iniciou seus estudos no Ateneu Cearense, transferindo-se posteriormente para o Ginásio Baiano, então dirigido pelo médico e destacado educador brasileiro Abílio César Borges, o futuro Barão de Macaúbas. Aluno destacado, foi meritoriamente agraciado com medalha de ouro ao término do seu curso de Humanidades. No afamado ginásio soteropolitano, estudaram Rui Barbosa, Castro Alves e Sátiro de Oliveira Dias. Sátiro de Oliveira Dias foi presidente da província do Ceará, o tempo em que o Ceará libertou pioneiramente a escravatura em 1884. Dentre outras figuras de relevo do ginásio. Também em Salvador, doutorou-se em medicina no ano de 1877. Regressando ao Ceará no ano seguinte, 1878, período de grande seca na região, que durou 3 anos, 78 a 1879, dedicando-se imediatamente ao atendimento dos flagelados e dos acometidos pela grande epidemia de varíola que graçou no mesmo período. Trabalhou por muitos anos como clínico do Hospital da Caridade, atual Santa Casa de Misericórdia, em Fortaleza, e em consultório privado. Anti-escravagista de primeira água, membro da lendária e radical Sociedade Cearense Libertadora de 1880, dela se desliga e alia-se ao médico cirurgião Meton da Franca Alencar, patrão, inclusive, da cadeira 37 desta confraria, para fundar o Centro Abolicionista 25 de Dezembro, de feição mais moderada, em 1883, quer dizer, um ano antes da abolição aqui da escravatura. Católico fervoroso e atuante, dedicou-se à solidariedade ao próximo e à filantropia de orientação vicentina, atuações que lhe renderam o baronato, título concebido por breve do Papa Leão XIII em 22 de janeiro de 1900, atendendo a um pedido, recomendação do paulista Dom Joaquim José Vieira, segundo bispo do Ceará. Membro da divisão civil da Ordem do Império Britânico, por mercê do rei George V, em 1926.
Membro igualmente de numerosas associações científico-culturais, contam-se em mais de 40 delas quando do seu falecimento. Hoje são muito mais, ele é muito mais homenageado hoje do que foi no passado. Ele pertenceu ao Instituto do Ceará, que hoje também é conhecido como Casa do Barão de Studat. Ele foi destacadamente fundador também da Academia Cearense de Letras, a pioneira do Brasil, que ela foi fundada antes da Academia Brasileira de Letras. Ele foi sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do British Medical Association, da Sociedade de Geografia de Paris e da Sociedade de Geografia de Lisboa. Autor de inúmeros trabalhos nas áreas da geografia, medicina, línguas e biografia. Foi na história, entretanto, seu maior destaque, publicando mais de uma centena de textos da maior relevância, dentre livros, opúsculos e artigos em periódicos vários, com fulcro na história do Ceará. Chegou a montar uma gráfica na sua própria residência, a tipografia Studat, em que ele tirava os seus livros e alguns números da revista do Instituto do Ceará. Em 1929 foi eleito presidente perpétuo e posteriormente grande benemérito do Instituto, do qual falei, Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, permanecendo na presidência até o seu falecimento na data anteriormente assinalada. Pela abrangência dos temas e extensão de sua obra bibliográfica, asseverou Eusébio de Souza. Dele, do Barão de Studat, se poderá dizer, com o mesmo acerto, o que afirmou Ramalho Ortigão, o que afirmou de Teófilo Braga Ramalho Ortigão. Disse o seguinte: no silêncio do seu gabinete, realizou a tarefa de uma academia, empreendeu e executou o trabalho de uma geração inteira. Pelos mesmos parâmetros, o médico e historiógrafo carioca José Vieira Fazenda o chamou de o Alexandre Herculano do norte do Brasil. Com o conterrâneo Capistrano de Abreu, seguro timoneiro da história do Brasil, manteve o barão respeitosa, frequente e proveitosa comunicação epistolar. As elucidações de dúvidas, reconhecimentos e elogios eram recíprocos. Em seminário da então capital da República, testemunhou José Gastão de Escanólia Dória, em 1928. Sábia, a história do Ceará, de cós salteado, veia de alto e de baixo, na generalização e na minúcia. Para servi-la, empreende viagens, trabalhos de monta, dedica-se a tarefas ligeiras, entremeando de há muito a história e a geografia, gênias da família do pensamento humano que nada conseguiu ainda dissociar. O parcimonioso José Honório Rodrigues não poupava elogios e louvores ao exemplo de vida do barão e à obra por ele legada aos estudiosos da nossa amada Terra da Luz, para usar o consagrador epíteto de José do Patrocínio. Do esculápio do médico, Dr. Guilherme Studat, clínico de reconhecido tirocínio, temos ainda a destacar suas constantes preocupações sanitaristas com a profilaxia de várias doenças infecto-contagiosas, notadamente a tuberculose e a hanseníase, além da sua participação decisiva e precursora na criação de entidades corporativas e órgãos ligados à saúde pública. Fundou e foi o primeiro presidente do Centro Médico Cearense, em 1913, centenário, então, atualmente a Associação Médica Cearense. Centenário e mais antiga entidade de classe entre nós, tendo colaborado do Ceará Médico e depois no Norte Médico e depois Ceará Médico, acatado o periódico da agremiação. Suas principais publicações na seara hipocrática foram da Eletroterapia, de 1887, tese de graduação, Clínica Médica, coletânea de artigos, de 89, e Climatologia, Epidemias e Endemias do Ceará, de 1909. Sobre o profissional da medicina Guilherme Studat, é indispensável a leitura do ensaio do Dr. Pedro Augusto Sampaio, coincidência também, patrono da cadeira de número 8 do nosso silogeu, publicada na miscelânea Barão de Studat, primeiro centenário de nascimento, uma publicação de 1956. Prezados senhoras e senhores, vai longa esta minha alocução, mas o meu ser transborda de gratidão. Aos meus pais, Eurípides, em memória, e Celita, que não pôde comparecer.
que me plasmaram em corpo, personalidade e me forjaram caráter. Aos meus avós, Consuelo e Franklin de Chaves, Barizou e Raimundo Girão, eternizados paradigmas dignos de retidão e humanitarismo para mim. De Raimundo Girão, avô materno, direi que foi meu maior amigo, confidente e pai espiritual. Empenho-me no encargo de depositário fiel e guardião devotado da sua extraordinária herança cultural, acervo material e direitos autorais. Gratidão e bem-querença aos meus familiares, que aqui estão, parentes, colegas e amigos diletos, estão mais ali atrás. Aos tios e igualmente colegas médicos, doutor José Pérez Maia Chaves, cirurgião vascular, professor da UFC e sócio honorário deste sodalício. Sua esposa, minha querida, falecida, Hilda Guimarães Chaves, que foi minha pediatra e 2 décadas depois minha preceptora na residência médica da UFC. Quando eu passava, não chamava mais de tia Hilda, aí era a doutora Hilda, a preceptora era a doutora Hilda. Homenagem também quero prestar ao Célio Brasil Girão, meu tio, e eu espero que o Círio da memória e da homenagem dos intensivistas cearenses não esqueçam nunca o nome de Célio Brasil Girão. Eu proclamo o nome de Célio Brasil Girão como um dos maiores nomes da medicina do Ceará. E também influenciado por Guaraci Maia Chaves, meu tio oculista. Então essas figuras, de qualquer maneira, eles me influenciaram a que eu seguisse a carreira médica. E uma pessoa que eu não posso esquecer que também foi exemplo para mim, e continua sendo, e ainda bem que está vivo e vivíssimo, o Dr. José Eduilton Girão, que aqui está. É ínclito representante de toda uma família e de sua categoria laboral. Aos professores da graduação e preceptores da residência médica em pediatria clínica da UFC, muito tenho a agradecer pelos conhecimentos auferidos. Não citarei nomes, evitando assim as imperdoáveis omissões. Estimados primos, Fanny e Roberto Feijó Ribeiro, minha saudação pelos mais de 30 anos de inabalável amizade, compadrio e apreço. Ilustres e ilustrados confreiras e confrades. Agora, meus pares, recebam o meu mais profundo reconhecimento pelo privilégio e honra do afável acolhimento, como um dos vossos, junto ao umbral luminoso da veneranda Academia Cearense de Medicina, a casa do Dr. Antônio Justa, tão harmoniosamente composta pela sinergia de muitos dos mais brilhantes, respeitáveis e valorosos profissionais da medicina cearense, dos seus múltiplos campos de atuação e áreas de especialização. Envidarei os meus melhores esforços para corresponder às expectativas em mim depositadas. Sintam-se fraternalmente abraçados, todos. Preclaro recipiendo, meu querido limoeirense do norte, de Pernambuco, amigo, ínclito professor, doutor Jaci Gugel de Figueiredo. O rio Jaguaribe é uma artéria aberta por onde escorre e se perde o sangue do Ceará. O mar não se tinge de vermelho porque o sangue do Ceará é azul, Demócrito Rocha. Nossa ligação é telúrica e sedimentada pelo amálgama da fraternidade. Há gerações entre nossas famílias. Vosso honroso pronunciamento, caudaloso de generosidade, fluente e elegante no estilo e sedimentado em propalada erudição, enlevou a todos. Ó Têmpora, ó Mores, vivemos tempos conturbados e incertos. Não devemos, todavia, desesperançar e esmorecer. Ter sempre pensamentos elevados, estar lá encimando o brasão da Academia Cearense de Medicina, já o dissemos. Exortemos com o pouco lembrado, mas portentoso intelectual, versejador a Petrarca e magistrado cearense Carlírio Martins, falecido em 86, e o seu inspirado poema A Petrarca, a vida deve ser bela. Deixa que a tua vida se resuma numa reta do amor para a bondade.
olha sempre as estrelas, coisa alguma perturbe a tua ideal serenidade. De rara essência as tuas mãos perfumam, para exaltar o sonho que te invade, e espelha em tudo a maciez da pluma, ainda que em meio aos golpes da maldade. Suaviza o pranto e a dor dos infelizes, de quem padece expunge as cicatrizes, qual se habitasses no jardim de Eleusis. Toda a vida do bem faz o teu culto, sempre inspire louvor teu nobre vulto, que os homens bons têm o poder dos deuses. Muito obrigado.